Boa noite, pessoal. Estaremos aqui hoje falando sobre gestão laboratorial com a nossa convidada especial, Thaís, da Hortus Consultoria. Vamos estar aqui para bater um papo sobre gestão, o que é gestão, como fazemos gestão, como podemos melhorar a gestão que a gente já realiza. Vai ser um bate-papo bem legal. Aproveitem este momento. Agradeço a todos, né, que mais uma vez está aí com a gente assistindo a nossa live. Vamos esperar a nossa convidada, já deve estar entrando, a Thaís. Para quem vem nos acompanhando, né, então já há algumas semanas a gente vem fazendo algumas lives, a Consciente Sistema vem trazendo conhecimento, inovação, né, a todas as pessoas, quem é nossos clientes e aqueles que também não são nossos clientes. Vamos lá. Eu entrei pelo meu, tá no da Consciente? Thaís. Thaís, nossa convidada, entrou. Entrou, agora vamos esperar ela para... Thaís, tá conseguindo enviar a solicitação? Só mais um pouquinho. Ali. Nossa convidada já tá entrando aí, já vai ficar conosco esse tempinho. Olá! Boa noite, Thaís, tudo bem? Boa noite, Fabi, tudo bem? Tudo, e por aí? Muito frio aí em Curitiba? Acho que tá uns 7, 8 graus, aqui tá muito frio, muito gelado. Nossa, aqui não tá tanto, tá mais ou menos uns 17 graus. Aí tá uma delícia, né? É. Aqui tá bem gelado, passou o dia inteiro frio, na verdade. Gelado, né? Talvez isso seja um benefício de trabalhar home office, né? Que a gente... É verdade, né, Fabi? A gente tem o conforto. Isso. A gente tem o conforto de estar em casa, quentinho. Então, nesse quesito, é muito bom fazer o home office. Bom, Thaís, eu tava falando pro pessoal antes de você entrar, né? Então, há algumas semanas a Consciente Sistemas, ela vem fazendo, né, algumas lives sobre muitos assuntos interessantes, importantes, né? Com o objetivo de levar às pessoas maior conhecimento, maior qualidade, inovação, né? E aí eu tava falando para todo mundo aqui que hoje a gente tem essa possibilidade, né, essa alegria de estar te recebendo. Então, assim, em primeira mão, né? Eu quero muito agradecer em nome da Consciente Sistemas por você ter aceitado, né, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho com a gente desse assunto que é tão importante, que é sobre gestão, né? Como fazer gestão, qual é a melhor gestão, sobre parcerias. Então, assim, agradeço imensamente. E aí, queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Falasse da sua formação, o que você faz hoje, para daí a gente dar sequência na live. Em relação a todas as perguntas que aparecerem, você pode ficar tranquila, que o pessoal do nosso apoio aqui tá junto. Então, eles estão anotando tudo e aí no final eu faço. Então, pode ficar tranquila. Beleza, então, Fabi. Primeiro, eu queria agradecer, né, a você e ao pessoal da Consciente por ter me convidado, por ter lembrado da Hortus nesse momento. Eu tenho acompanhado as lives, o trabalho de vocês da Consciente está sendo muito legal trazer esse conhecimento para o pessoal dos laboratórios nesse momento, né? Acho que é muito válido. Então, eu sou a Thaís, né? Thaís Superchinski, sou farmacêutica de formação, especialista em qualidade.
E hoje em dia eu trabalho na consultoria Hortus, né? A nossa empresa, ela é voltada para a área de laboratórios, né? A nossa especialidade é atender os laboratórios de análises clínicas, trabalhando para fazer sempre um diagnóstico para o laboratório, fazer a verificação, né, da saúde financeira do laboratório. Entendi. E aí já faz um tempo, né, Thaís, que a Hortus está no mercado, assim, né? Ela é relativamente nova. A Hortus, ela trabalha desde 2016, né? Ela está no mercado, então são poucos anos, mas é uma equipe que tem uma expertise grande, né, na área de laboratório. Então, a nossa equipe, ela é formada tanto por analistas técnicos, né, farmacêuticos, biomédicos, quanto por uma equipe especialista em custos, com contadores, economistas, que a gente trabalha junto para fazer essa análise do laboratório, né? Então, a gente atende laboratórios de diferentes tamanhos, diferentes complexidades, né? Operação mista, operação ambulatorial, hospitalar e a nível do Brasil. Então, a gente tem clientes em todos os lugares do Brasil hoje em dia. Legal. Bom, Thaís, quando a gente fala, né, dessa questão de gestão, né, a gente olha muito o cenário do mundo atual, né, o que a gente está vivendo. E a gente percebe o quanto a falta de gestão, além da gente ter o coronavírus, a falta de gestão contribuiu mais ainda, né, para algumas saúdes da nossa área, né? E aí eu queria que você falasse, então, para que as pessoas entendessem realmente o que é gestão. Então, Fábio, se a gente for olhar, assim, definições, a gestão vai estar sempre ligado a administrar processos, recursos, pessoas, sempre tentando atingir alguma meta específica, né? Uhum. Então, é muito importante quando a gente faz gestão, seja do negócio que for, conhecer os dados, né, do nosso negócio e estabelecer metas que sejam possíveis de ser atingidas, né? Uhum. E eu acho importante você falar desse momento de pandemia que a gente está vivendo e apesar de ser uma crise voltada à saúde, os laboratórios eles foram muito impactados, né? Uhum. Os nossos clientes, eles tiveram um impacto muito grande na receita e no total de atendimentos, né? Então, teve cliente nosso que reportou quedas de 50% até 80%, 90% nos volumes dos exames. Tanto quem tinha a operação somente hospitalar ou tinha operação mista, né, hospitalar e ambulatorial, mas todo mundo sofreu muito nesse momento, né? E o que foi muito importante, né, para poder tomar uma decisão nesse momento? Então, as empresas que elas tinham essa gestão mais ativa, que elas tinham os dados mais em mãos, eles puderam trabalhar, tomar essa decisão um pouco mais rápido, né? De todas as empresas. Fácil. Exatamente. Então, todas as empresas, elas precisaram fazer reduções, cortes, suspensões de contrato de trabalho. Então, a gente acabou vendo isso em todas as áreas de negócio. Mas quem tinha esse dado em mão conseguiu tomar uma decisão muito mais rápida, né? Quem fazia a gestão ativa conseguiu agir de maneira mais rápida nessa crise que a gente está enfrentando aí. E a gente vê isso que é visível, né? Quem não tinha uma certa gestão ou não tem o controle do seu processo foi muito impactado, porque os atendimentos, as cirurgias, foi de um dia para o outro, né? Exatamente. Agora que ainda está voltando gradativo, e eu acho que o exame próprio do Covid é o que vem, né, dando um pouco de sustentabilidade, mas infelizmente existem laboratórios que a gente sabe que estão em condições bem difíceis, né? E aí, quando a gente fala de gestão, né, Thaís? Você falou assim, quem tinha esses dados mais fácil, quem já tinha esse conhecimento, isso em mãos, ele conseguiu agir mais rápido. E aí, quem conseguiu agir mais rápido é porque ele conhece os custos, ele controla os custos do laboratório dele, né?
Então, assim, como que a gente pode fazer um controle de custo efetivo? O que eu tenho que olhar, que é primordial, o que eu não posso esquecer, né? Por que eu preciso ter esse controle? Quando a gente fala em gestão, né, Fabi, então a gente tem que olhar o laboratório, olhar a empresa como um todo. Então é importante a gente ter o controle, né, de todos os processos. Os processos eles precisam estar estruturados, ter um controle do meu atendimento, da minha receita, controlar a satisfação do meu paciente, controlar os processos técnicos, né? Muito importante, a gente fala muito isso, quem é ligado à qualidade, fazer o controle do estoque, o controle das informações financeiras. Então, ter todos esses dados, né? Fazer esse controle do atendimento e do processo técnico, da área técnica, através do controle de qualidade, satisfação do paciente, ele é muito mais rotineiro e mais fácil para os diretores que eles são vindos da bancada, né? Então, para a gente que tem essa formação técnica, sabe que isso é muito rotineiro. Então, para mim é fácil pensar num controle de qualidade e de eu entender que eu preciso controlar os meus exames, mas a gente também precisa pensar em deter essas informações financeiras. E quando a gente fala do financeiro, muitas vezes, para um diretor de laboratório que veio da parte técnica, isso é um pouquinho mais difícil, né? Então, acho que um dado inicial que a gente pode trazer aqui, um ponto primordial, seria ter o controle da receita e dos atendimentos, né? Parece meio básico falar isso, mas tem laboratório que não consegue entender, por exemplo, qual é o seu ticket médio, né? O ticket médio geral do laboratório. E essa é uma visão bem superficial, mas a partir dessa, a gente pode ter outras verificações. Um exemplo que a gente sempre traz é, por exemplo, eu fazer uma verificação dos convênios que eu atendo, né? Então, quais são os convênios que eu tenho, qual é o percentual de atendimento de cada um, qual é o ticket médio de cada convênio, e a partir disso, como a gente falou lá no começo de traçar metas, a gente consegue, por exemplo, traçar metas em cima dessa informação. Então, vamos pensar, eu tenho um convênio X que ele representa 50% do atendimento do meu laboratório, né? Vamos lembrar da live da Shelly, né? A questão de riscos. Então, qual é o risco que eu corro atendendo ou tendo tanta parte da minha receita vinda somente de um convênio, né? Então, o que eu posso fazer em cima disso? É a questão do conhecer os dados e traçar metas. Eu posso diversificar os meus convênios, buscar se credenciar com outros convênios. Eu posso trabalhar numa parte para melhorar o valor do meu particular, né? Ou, por exemplo, trabalhar numa gama diferente de exames. Então, você falou do COVID, né? Do exame do COVID que está trazendo uma receita para o laboratório. E o COVID ele é um exame de biologia molecular, né? Quando a gente fala em diagnóstico de COVID, a gente traz o PCR para a rotina. E ele é um custo mais elevado. E esse tipo, né, os laboratórios que fizeram essa entrada do COVID tiveram uma receita maior e isso teve um impacto positivo no seu ticket médio, né? Então, é esse tipo de informação que a gente fala que o laboratório tem que ter e trabalhar em cima. Porque isso previne o risco de acontecer alguma coisa com aquele convênio e eu ficar sem aquela receita, né? E às vezes aquela minha receita é que paga a minha folha, né? Então, mas é isso que daí você tá falando, Thaís, assim, também é muito importante. Além disso, se eu souber, né? Você vai me falar, saber me falar melhor. Eu atendo um convênio, eu atendo 20 mil por semana daquele convênio, 20 mil exames por semana, vamos supor. Falando de um médio para grande porte. Só que, às vezes, o meu ticket médio é tão baixo que a quantidade de pessoas que eu tenho para trabalhar naquilo, ela supera, né? Então, hoje eu acho que eu vejo que a gestão, ela acaba ficando... tem um déficit nisso, né? Os gestores acabam não olhando, porque é isso que você falou. Às vezes a gente sabe de bancada e é um pouco mais difícil. Não que não sabemos ou não sabem fazer essa gestão, mas são esses conhecimentos que sempre vale a pena, né? Ou se esse meu convênio paga
Exatamente. Essa questão do pagamento do convênio é uma coisa que vem do convênio para o laboratório e você tem que se adequar a isso, né? Mas, por exemplo, essa questão que você falou, eu atendo 20 mil pacientes com ticket médio baixinho. Se eu trabalhar, por exemplo, no meu particular e fizer esses atendimentos de alta complexidade, né, ou que traga uma receita maior, então que eu vá atrás, por exemplo, de vender um pouco mais de biomol, de vender toxicologia, de fazer contratos com clínicas, eu com uma quantidade menor de exames, eu consigo uma receita maior, né? Eu tenho um ticket maior. E é muito mais fácil do laboratório trabalhar com isso do que aumentar o ticket médio de um convênio, né? Não é inviável, mas é difícil você ir no convênio e conseguir aumentar o teu ticket médio. Pelo contrário, né? Hoje os convênios querem para os laboratórios diminuir, né? Eles Exatamente. querem redutor, né? Para os laboratórios. Então a gente sabe como é difícil essa realidade. Muitas coisas que eu leio, né, Thaís, e até muito da rotina de que eu já trabalhei, a gente vê muito que as pessoas não conseguem ou têm uma dificuldade muito em controlar o estoque. E o estoque hoje é um dos maiores gargalos, vamos dizer nessa palavra assim, financeiro do laboratório, né? Então, assim, como que a gente, né, como a gente deve fazer uma gestão do estoque, né? Ou como melhorar essa gestão? Qual é a sua dica? O estoque, ele realmente pode ser um gargalo dentro do laboratório e a gente vê em muitas situações ele sendo mal gerido, né? Então, tanto a gente tem as obrigações legais com relação ao controle do estoque, né? Com relação à rastreabilidade das informações. Então, aquilo que as normativas, a vigilância sanitária pede para os laboratórios com relação ao controle de rastreabilidade, mas a gente também tem outros indicadores muito importantes quando se faz uma gestão efetiva do estoque, né? Então, por exemplo, você controlar quanto você está comprando, de qual fornecedor, quais são os setores que fazem uma movimentação maior, né, dos produtos e tirar indicadores disso. Também entender, por exemplo, quanto você tem estocado, né, em quantidades e em valores. Isso é muito importante para a gente poder ver se existe ou não valor, né, receita parada dentro, valores parados dentro do laboratório, dentro do estoque do laboratório, né. Eu acho que com relação ao estoque, a gente pode elencar vários pontos. Então, além de fazer esses indicadores financeiros, né, em cima do quanto eu estou movimentando de cada setor ou de cada produto, eu fazer outros indicadores importantes também com relação à perda, por exemplo. Nos projetos a gente vê laboratórios que têm uma perda muito grande com relação aos produtos, porque não faz essa verificação. Né? Eu tenho lá, por exemplo, eu faço 200 TAP por mês e eu estou comprando todo mês 500, 600. Por quê? Porque eu estou perdendo muito. E o custo do meu exame vai subir, né? Então, a gente pode até depois falar um pouquinho sobre custos diretos e indiretos, os custos da operação, que eu acho que são bastante importantes. Mas esse tipo de controle do estoque é extremamente importante. Falando, né, no produto físico, uma outra coisa que sempre que eu falo de estoque, eu gosto de trazer isso, é trabalhar com metodologias e com controles do processo. Então, eu ter uma metodologia de armazenamento do estoque, por exemplo, né? Trabalhar com o FIFO, com o FEFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, primeiro que vence, primeiro a sair, para que isso seja cíclico e o estoque ele consiga andar. Né? Então, se eu tiver esse tipo de metodologia implantada dentro do estoque, eu vou evitar a perda de produtos. Né? Por quê? Porque ele não vai chegar a vencer dentro do meu laboratório, dentro do meu estoque. Outra coisa também importante que a gente tem dentro do laboratório, a gente tem muito produto de temperatura controlada. Então, para eu evitar aquela perda lá na frente do meu reagente que não vai funcionar, eu faço esse monitoramento de temperatura dentro do meu estoque. Né? Eu controlo o produto ali para garantir a qualidade dele, para que lá na frente eu não tenha perda do reagente. Então, acho que esse controle de temperatura é muito importante também. O que mais que a gente pode falar relacionado
ao estoque, então seria, por exemplo, fazer um controle e uma avaliação de fornecedor. Isso é extremamente Importante, crucial. né? Exatamente. Eu tenho que saber de quem eu estou comprando, eu tenho que controlar as entregas, eu tenho que avaliar aquele fornecedor, saber se ele é bom ou não, se o produto que ele me entrega está ok ou não está ok, e monitorar tudo isso para que depois eu não tenha esse impacto financeiro. Então, não é só obrigação legal, né? O estoque não é só obrigação legal. O estoque pode ser um gargalo muito grande na parte financeira do laboratório. E quando a gente fala, né, nesse gargalo aí, a gente não fala só, né, de uma perda intangível. Na verdade, ao contrário, né? A gente sabe que isso é uma perda tangível, né? E assim, e hoje o que a gente vê muito, né, Thaís? Eu acho que você também vê bastante isso, as pessoas calculam o que eu vou gastar, mas não calculam a perda, né? Às vezes, precisa de um controle novo. Mas se eu passar todo dia vai me custar tanto, mas e o quanto que eu tô perdendo, porque eu tô repetindo o exame, porque eu tô fazendo recoleta, né? Então, assim, a perda hoje é muito esquecida, né? Ou por uma dificuldade em como, né, quantificar isso, ou como monitorar, ou, né, pela questão que acaba deixando isso de lado, né? E daí a gente vê. E aí, quando a gente fala, né, de gestão de estoque, de custo, a gente vê aquilo que você falou, né? O que é custo indireto, o que é custo direto, né? Assim, quanto é que eu sei que eu tô pagando, se eu tô comprando, se eu tô cobrando, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Quando a gente pensa em custear um exame, o primeiro custo que vem à cabeça é o custo direto, né? Que é o custo que está relacionado à demanda. Então, é o meu insumo, né? O reagente, o controle de qualidade. Então, eles estão diretamente ligados à produção do exame. Eu também tenho que relacionar, por exemplo, o custo de mão de obra que eu tenho ali, né? Então, eu tenho o meu reagente, eu tenho o meu controle, eu tenho todos os consumíveis do meu equipamento, mas eu tenho que controlar também o aluguel do meu equipamento e a mão de obra das pessoas que estão relacionadas ao meu processo. Mas eu não posso pensar só na parte exatamente operacional e direta, né? Eu tenho também que lembrar dos exames, do material de coleta. Então, como é feita a minha coleta, quais são os insumos que eu gasto para fazer a coleta, né? Qual é o rateio que eu vou aplicar para conseguir entender qual que é esse custo. Eu também preciso levantar, então, os gastos que eu tenho com a mão de obra da minha recepção, coleta e triagem, mas não são somente esses cálculos. E eu acho que muitas vezes o laboratório se atém somente a calcular isso. Eu preciso pensar em todos os outros custos que eu tenho para manter a minha operação. Então, por exemplo, quanto eu gasto com o meu pessoal do administrativo, quanto eu gasto com material de expediente, com material de limpeza, material de copa, quanto o aluguel da unidade vai impactar no custo do meu exame. Quanto o LIS, né? Por exemplo, a gente está aqui dentro de uma live de um sistema de laboratório. Quanto o meu LIS impacta no custo do meu exame. Então, a gente é uma coisa um pouco complexa, né? Quando a gente faz esse levantamento com detalhes, é um projeto um pouco grande e realmente é um pouquinho complexo. Mas é importante que o laboratório faça esse tipo de análise, pelo menos macro, né? Para eu entender quanto realmente custa o meu exame, entendendo todas essas variáveis que existem, né? Qual é o custo total do meu exame e quanto eu tenho de margem. Se eu tenho margem a cada exame, entendeu? Eu tenho que relacionar esse custo total de produção e relacionar com o meu ticket médio. Eu estou não ganhando alguma coisa a cada exame que eu faço? A minha operação, ela está positiva ou ela está negativa? E isso precisa ser levado em conta exatamente todos os custos que a gente tem. Então, a gente vê muito que esses custos indiretos, essas despesas operacionais que eu citei, elas acabam não sendo levadas em conta. E daí a gente
já que a gente falou muito em ações, né, esse tipo de levantamento, por que que é importante? Tá, por que que eu vou levantar, Thaís, se o meu hemograma custa 10 ou 12 reais, né? Então, se eu tiver essa avaliação, então o meu hemograma custa 10 reais para produzir. Juntando material de coleta, insumo, pessoal administrativo, tudo. Custa 10 reais. Eu recebo 8 do meu ticket médio. Eu tô com uma margem negativa, entendeu? E eu preciso agir em cima disso. Eu vou conseguir agir, talvez, voltando naquela história de aumentar o particular, ou eu posso agir diminuindo meus custos internos. Eu posso melhorar os custos da minha operação, posso melhorar os custos dos meus custos diretos. Então, eu preciso fazer toda essa análise, né, para conseguir pensar onde que eu vou agir. E aí, quando você fala, né, Thaís, assim, para saber como é que eu vou agir, né, esse conhecimento. Aí a gente entra na questão de ações, a gente fala, aí o quanto é importante a gente ter parcerias, né? O quanto é importante a gente ter lugares, né, laboratórios de apoio, consultoria, outros fornecedores, o quanto isso é necessário e cada vez mais e mais e mais e mais, né? E aí, hoje nós sabemos que as parcerias são quem ajudam, né? Essa questão de sustentar o negócio. Como escolher e como fazer boas parcerias? Certo, Fábio. Então, as pessoas precisam desmistificar um pouco essa história de parceria, né? A parceria, ela é uma estratégia extremamente interessante, né? E ela tem que trazer ganhos para todos os envolvidos. Então, cada um vai ter um ponto de cooperar nessa estratégia, mas ela tem que trazer ganhos para todos os envolvidos. Então, hoje em dia, as parcerias, elas estão muito relacionadas a trazer até uma saúde financeira para a empresa, né? Uma sustentabilidade para o negócio. E você perguntou o que eu vou avaliar quando eu decidi por um parceiro, né? Então, o parceiro, a gente pode colocar talvez aqui uns três pontos. O parceiro, ele tem que ser confiável, porque a relação de parceria, ela tem que ser embasada na confiança. Então, eu tenho que confiar naquele meu parceiro. Ele tem que oferecer um produto de qualidade, né? Eu não posso acabar trazendo alguma coisa para minha empresa que possa manchar a reputação da empresa, né? Sim. E muito importante é que esse parceiro, ele tenha presença de mercado. Então, eu preciso trazer para perto de mim aqueles que tenham uma presença forte. Essa parceria, ela geralmente ela vai ser feita entre empresas que elas tenham ou o mesmo público ou trabalham com a mesma linha de produto ou serviço, né? Para quê? Para realmente trazer benefício para todos os envolvidos. Então, hoje em dia, as parcerias elas são muito comuns no meio das empresas, né? E se a gente trouxer para a nossa realidade, para laboratório, quais são as parcerias que seriam interessantes dos laboratórios desenvolverem? Então, a gente vê muita parceria com relação aos fornecedores, por exemplo, de insumos de coleta, né? O meu produto principal do laboratório, que é o exame, ele parte de uma coleta. Então, eu preciso ter um parceiro que vai conseguir me atender com relação a isso. Eu também tenho que ter parceiros, por exemplo, com relação aos equipamentos e aos insumos, né? É ele que vai fornecer uma parte primordial do meu produto. A gente também vê né? Exatamente. Então, eu já estou com ele coletado, eu tenho um parceiro ótimo para coletar, mas eu não tenho parceiros para fazer. Então, cada mês, o meu fornecedor me cobra uma coisa diferente. Então, eu preciso realmente ter um parceiro que esteja do meu lado. Com relação a fazer, hoje em dia, a gente sabe que a gama de exames ela é enorme. Sim. Então, o menu de exames dos laboratórios contam com 2.000 exames, 2.500, 3.000, mas os laboratórios não conseguem realizar isso internamente. Fica inviável para o laboratório conseguir fazer tudo. E outro parceiro muito importante nisso é o laboratório de apoio. Então, eu tenho que ter um laboratório de apoio que eu possa confiar e que faça esses exames que eu não consigo fazer internamente.
aquilo que vai me trazer um retorno financeiro melhor, né? Então, eu preciso ter também um laboratório de apoio. E outro tipo de parceria que a gente vê muito hoje em dia, em algumas regiões, são os grupos regionais de laboratórios. Então, eles não funcionam só como concorrentes e eles se unem para conseguir benefícios para que o laboratório consiga funcionar. Então, em geral, esses grupos, o intuito inicial deles é trabalhar com melhores preços, para fazer compras coletivas, né? Então, ter melhores custos de preço e isso vai impactar no custo da produção. Então, eu vou ter acesso a melhores preços, eu vou ter um custo interno melhor, então, eu vou poder oferecer alguma coisa diferente para o meu cliente. Mas não é somente isso, né? Então, a gente também tem outros ganhos, né? Como você disse, intangíveis, que, por exemplo, eu posso compartilhar conhecimento com o meu parceiro, né? A gente tem uma parceria Hortus. Sabe bem isso, né? Exatamente. A gente tem uma parceria Hortus Consciente que a gente, né, compartilha conhecimento. E esse conhecimento compartilhado, a gente pode tanto otimizar alguns processos internos, né? Quando você consegue algum conhecimento que traga algum ganho para o teu processo, mas a gente pode agregar valor para o nosso cliente. E o cliente, ele é a existência da empresa. O ponto principal para uma empresa funcionar é o cliente, né? Eu tenho que ter o meu cliente satisfeito. Então, quando a gente pode agregar valor para o nosso cliente a partir de uma parceria, isso a gente não tem como ser tangível, né? A gente não consegue verificar isso de uma maneira, assim, palpável. E assim, quando você fala dessa questão, né, Thaís, da parcerias, a gente vê ainda algumas coisas assim, alguns mitos, né, ou algumas visões, talvez, que é difícil as pessoas quebrarem, né? Que não, mas eu preciso fazer esse exame, eu não posso terceirizar para o laboratório de apoio, né? Não, nossa, se eu terceirizar para o laboratório de apoio, e não é mais assim, né? Na verdade, muitas vezes, é claro que também a gente não tá falando para o laboratório não fazer e terceirizar, imagina. Mas aquela questão é assim, às vezes eu consigo terceirizar e ele vai ter uma melhor qualidade, né? Sensibilidade. E a gente sabe que isso muda tudo muito rápido, né? Essa questão. E então eu acho que isso é uma coisa que ainda tem que se quebrar, né? Não sei se você concorda ou pensa alguma coisa em relação a isso mesmo. E também essa questão de grupos de laboratórios. Acho que a gente pode falar que de uns 10 anos para cá, isso vem ficando um pouco mais forte, mas ainda tem essa questão, essa dificuldade das pessoas quebrarem, né? Essa questão que eu sou do laboratório da mesma cidade, eu atravesso até a rua, né? E na verdade não é isso, né? Acho que essa questão. Então, acho que isso é uma dificuldade hoje, assim, para que as pessoas tenham mais parcerias e até melhorem os seus processos, sua saúde financeira e entre essas coisas. É muito mais fácil o laboratório pensar em fazer parceria com alguém que seja o seu fornecedor, né, em material de coleta e reagente, do que eu pensar em fazer parceria com outro laboratório, seja ele um laboratório de apoio ou seja ele um laboratório que também atende pacientes da minha cidade. Então, isso fica muito forte e, às vezes, as pessoas se fecham muito com relação a isso. Mas o laboratório não consegue, internamente, dependendo da complexidade e do tamanho dele, fazer todos os exames. Vamos pensar, exame que entra um pouco, que é moda hoje em dia, alergia. Gente, a gente tem um menu de alergia que, sério, é assustador. Tem alergia eu nunca vou esquecer do... Pimenta negra. Eu nunca vou esquecer do F37, que é o mexilhão azul. Mexilhão azul. Para você ter esse tipo de exame, você vai ter uma solicitação no mês, 2, né? A gente não sabe. E o menu é muito grande. E olhe lá.
Então, pensa o custo para você manter o equipamento, para você treinar alguém em trabalhar com alergia, por exemplo. Isso é um custo tão grande que o valor que você vai receber do teu convênio ou do particular não vai compensar você manter essa operação. E daí você consegue ter, por exemplo, um laboratório de apoio que é teu parceiro e você pode mandar para lá. Então, você tendo essa relação de parceria, você podendo confiar no teu laboratório parceiro, você, olha, eu vou lá, eu posso fazer verificação, eu peço dados de qualidade, o laboratório de apoio me fornece isso. É quase uma extensão do seu laboratório. E a gente precisa enxergar assim. Isso. Exatamente. Né? Eu preciso conseguir enxergar assim. Isso vai me trazer algum retorno financeiro? Eu mandando para um apoio? Vai. Então, assim, temos que entender que isso é importante para a empresa e não se apegar a isso. Né? Essa relação com o laboratório de apoio, eu acho que vem evoluindo, né, alguns anos depois dessa ascensão e desse crescimento do menu de exames. Então, acho que isso vem sendo desmistificado, mas ainda é muito forte para alguns laboratórios, né? Tanto a questão, né, do laboratório de apoio, como tudo que a gente comentou dos grupos regionais. Então, os grupos, eles começam a aceitar essa relação somente a partir do momento que eles veem que realmente tem ganho. Senão, alguns não querem nem entrar. Exatamente. Né? E assim, depois que viu que alguém teve ganho e que ele pode ter, né? É mais difícil a pessoa... Não, eu vou começar e vamos ver, né? E hoje a gente vê que o mercado está muito mudado, né? Então, assim, a gente tem que inovar. Em todas as áreas, a gente tem que inovar, né? Então, a gente vê aí que é um ótimo momento para o laboratório se reinventar também, né? É isso que a gente está falando, que você falou muito, é agregar valor, né? Aquela pessoa, se agora eu não estou podendo fazer coleta no meu laboratório, opa, eu vou investir em coleta externa, né? Coleta domiciliar. Coleta domiciliar. E o que eu posso fazer diferente para o meu cliente para essa coleta domiciliar? Ou o que eu posso, né, buscar junto com o meu LIS, né, junto com as minhas parcerias, uma forma de atender melhor, de ser mais ágil, né, de toda essa questão. Então, a gente fala, tem que inovar, né? E para a gente inovar, a gente tem que quebrar os paradigmas, né, aí nessa questão. Quando a gente fala, né, Thaís, assim, da gestão, é muita coisa, né? Ainda mais, imagina a gente falar tudo assim em um momento. Mas eu sei que você tem alguns pontos bem legais, né? Que a gente trocou essas informações. E aí eu queria deixar para você, antes de eu começar a fazer as perguntas que o pessoal está fazendo, eu queria deixar para você pegar esse assunto mesmo e colocar os seus pontos, as suas considerações que você considera, né? Que a horticultoria considera muito importante, né? Que vai agregar, né? Que esse é o nosso objetivo aqui, né? Agregar a todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, né? No canal. Então, vamos pensar então, Fábio, da gente fazer, por exemplo, um resumo do que a gente falou, né? Tá. Acho que a gente já está um pouco avançado aqui, vamos pensar num resuminho. Então, o controle a gente nem trata muito do controle do processo técnico, porque eu vejo que isso é uma obrigação do laboratório, né? A gente ter qualidade, atestar a qualidade, é uma obrigação do profissional e do laboratório fazer isso pelo produto que ele está oferecendo, né? Mas quais são os pontos importantes dentro da gestão do laboratório? É conhecer os seus dados, estruturar os seus processos, conhecer os seus custos. Aqui dentro da Hortus, o pessoal de custos fala muito do fluxo de caixa e da questão da gente ter esse fluxo de caixa na mão, né? Então, saber quanto está entrando, quanto está saindo, acompanhar isso, fazer esse levantamento dos custos da produção e entender realmente o quanto custa para produzir, né? Não somente os custos diretos, que a gente bateu um pouco nisso aqui. Eu não vou, se eu compro o meu TSH por R$5, eu não posso vender por 5 nem por 7. Eu preciso entender o que eu tenho de custo da minha produção.
Muito menos né? até Então, por 4,50. tem lugares que acabam fazendo isso, né? Então, porque o laboratório ali da esquina consegue fazer isso, né? Eu simplesmente precifico o meu exame a partir de uma comparação. Então, se ele vende por 5 ou vender por 4,50. Tá, mas qual que é o custo da tua operação? Né? Olha a unidade que você tem, os analistas que você tem, a tua Estrutura. operação é mais cara. A tua operação é mais cara. Então, você consegue fazer isso? Você vai ficar com margem negativa, né? Então, assim, esse tipo de informação precisa ser muito corriqueira. O laboratório tem que saber. Perguntar assim, qual que é o teu ticket médio? Ah, é 10, 11 reais. Então, isso tem que estar na cabeça. Outra coisa que a gente falou também, né, fazer um controle do estoque efetivo, uma gestão do estoque efetiva. A gente pode estar perdendo muito dinheiro dentro do estoque. Se eu tenho um estoque que tem muita perda, se eu não faço controle, né, dos meus produtos, se eu acabo perdendo o produto, entra na produção, depois não funciona, por quê? Porque eu não controlei lá no estoque, né? Eu não controlei desde o momento que eu recebi, não controlei meu fornecedor, não fiz controle nenhum. Né? Então, acho que esse ponto do estoque também é muito importante. E o último assunto que a gente falou aqui é tentar estabelecer parcerias. Então, tudo aquilo que for interessante para o laboratório, interessante para o negócio, estabeleça parcerias. Encontre um ponto onde você também pode oferecer alguma coisa, né? Porque a parceria não é unilateral. E estabeleça uma parceria. Tenha um parceiro que ele seja estratégico para você. E assim, né? A gente fala um parceiro que seja estratégico, né? E que a primeira coisa que tenha, né, Thaís, é a confiança, né? Que seja um parceiro idôneo, né? Que tenha essa responsabilidade de guardar, né, os dados do cliente, do laboratório. Isso é muito importante, né? Essa confiança. Exatamente. Não tem como você estabelecer parceria com quem você não confia, né? Você vai confiar desconfiando, então melhor nem fazer nada. Se você não acha que você vai conseguir ganhar alguma coisa, se você não vai conseguir confiar naquele parceiro e achar que ele também vai trazer um benefício para você, não faz parceria. Não faz sentido, né? Não, A parceria tem que fazer o sentido, né? não faz sentido nenhum. Uhum. Bom, achei ótimo esse seu resumo. Eu vou fazer umas perguntinhas que o pessoal fez aqui, tá? Gente, eu não sei pra você, Thaís, mas assim, é tão gostoso, né, a gente fazer isso, é tão gostoso a gente falar, levar esse conhecimento, que eu olhei ali no relógio, já me começa o Instagram falar que daqui a pouco já vai acabar. Agora que eu vi que horas são. Então vamos lá. Uma pessoa perguntou, né, e a gente tem que levar em consideração que às vezes o pessoal não sabe. O que é ticket médio? O ticket médio a gente calcula dividindo a receita pelo total de exames, né? Então, é o quanto eu vou receber por cada exame. Esse ticket médio a gente geralmente calcula do laboratório como um todo, considerando todas as operações, mas também é legal entender o quanto é esse ticket a partir de cada exame. Então, geralmente, a bioquímica tem um ticket médio, que é um valor recebido menor. Né? Eu recebo muito menos para fazer uma creatinina do que eu recebo para fazer um TSH. Isso. Né? Então, o valor recebido, o ticket médio é o valor recebido. É o valor recebido em relação à quantidade de exames, é isso? Isso, para cada um. Uhum. Tem uma pergunta aí, Jenny, Guilherme, tinha uma pergunta que eu acho que foi a Maiara que fez. Fala assim, quando a pessoa do laboratório está em home office, esse custo é calculado para o laboratório? O custo de manter a pessoa em home office? Isso. Então, isso depende muito de cada empresa, né? Então... Home office administrativa, ela colocou. Ah, tá. Como que a gente calcula o custo da atividade da pessoa? Entendendo qual é o percentual, né, do tempo dela relacionado a cada atividade. Então,
esse é o custo daquela mão de obra. A mão de obra, para mim, está relacionado a tudo aquilo que o colaborador representa, tudo aquilo que ele recebe relacionado à atividade dele. Esse é o custo que eu tenho em cima daquela mão de obra. Entendi. Uma coisa que o pessoal colocou ali é que é muito importante fazer uma verificação sobre a tabela de convênios, né? E aí, eu acho que sempre aquela questão de acompanhar o reajuste, né? E aí colocaram assim, se o meu convênio não supre, né, o quanto eu recebo, né, o quanto eu estou gastando, qual a melhor forma? Bom, eu acho que você vai falar, né, achar um laboratório de apoio e terceirizar, né? Mas vou deixar você responder, assim. Na verdade, a gente tem que avaliar, né, Fabi? Tem que avaliar a situação como um todo. Às vezes você está mantendo um convênio específico ou mantendo uma operação específica para uma coisa que realmente não te traz retorno, né? O convênio, por exemplo, um convênio hospitalar, uma operação hospitalar que só está me trazendo prejuízo. Vale a pena eu ter aquele quantitativo de exames a mais, sendo que aquilo não está me trazendo retorno, né? Então, a gente precisa avaliar isso. Muitas vezes, sim, você fazendo essa redução de custos internos ou avaliando um parceiro que seja um laboratório de apoio, você já consegue trazer um retorno positivo aí. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Então, o laboratório precisa fazer essa análise. Essa operação vale a pena para mim? Trazendo exames para mim, vale a pena? Ou o ticket médio sendo insuficiente? Eu preciso continuar nisso? Então, é para realmente pensar na saúde financeira da empresa. Às vezes a gente está criando um buraco cada vez maior, né? Às vezes é um prejuízo que começa ali com uma operação de R$1.000, R$5.000 mensais, no final do ano é um buraco. É bem isso mesmo. E aí, como é que a gente recupera no final do ano, né? E até fica uma dica, né, Thaís, para todo mundo que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois, que a gente tem que conhecer muito os meses do ano, né? Para que a gente não tenha surpresas no final, que a gente sabe que o final tem uma caída significativa, né? Porque é férias, final de ano, pessoal viaja, então a gente tem que fazer isso previamente, né? É a ideia de sempre projetar para frente, né? A época do ano que a gente tem uma baixa no total de exames é a época do ano que a gente tem um custo maior, né? Então tem ali, por exemplo, o 13º, tem muitas férias para pagar. Então o laboratório precisa fazer isso anteriormente. Se eu sei que dezembro, janeiro, fevereiro o meu volume cai, eu tenho que ter um caixa para fazer esse tipo de operação, né? Eu tenho que manter, a gente vai falar de novo, manter o fluxo de caixa, fazer esse controle bem efetivo dele, dia a dia, mês a mês, e projetar quais são os valores lá para frente. Para a gente já se precaver, né? Exatamente. E ainda dentro do laboratório a gente precisa pensar que o convênio às vezes paga de 3 em 3 meses, né? Então, você não pode olhar só para a tua semana, para o teu mês. No laboratório não funciona. Uma outra pergunta aqui, mas está perguntando, você acha importante fazer a gestão de glosas? Sim. Eu acho super importante. Porque a gente precisa entender por que eu estou glosando. Às vezes, a glosa é por causa de um erro operacional, um erro de cadastro, um erro de liberação. Então, é uma coisa que a gente consegue agir, né? Ah, mas a minha glosa ali é de 0,5% do meu faturamento. Tá, mas se teu faturamento é de 1 milhão, quanto é 0,5 de 1 milhão? Né? Então, assim, e eu posso agir nisso. Às vezes é um treinamento, colocar uma etapa de um pré-faturamento. São coisas simples de agir. É conhecer o dado e agir em cima dele. A glosa é muito importante e pode ser uma perda que o laboratório às vezes não olha. Esquece, né? Acho esquece. Que não faz parte. Tipo, eu recebi 50 exames, glosou 1. Todo mês glosa 1. De um Você não...
você nunca recebe sei lá, a creatinina do exame do convênio tal. Por quê? Alguma coisa tem errado. Né? Ou não recebe o antibiograma, né? Antibiograma é uma briga. Nossa, porque no código tá tal. Então, assim, então precisa, né, conhecer as glosas. E uma última pergunta, tá? Na sua opinião, tá? Acho que pode ser uma coisa bem empírica, mas na sua opinião, um laboratório para ele ser sustentável ou estar no caminho da sustentabilidade, hoje a folha de pagamento deve ao máximo comprometer quanto do faturamento total? Isso depende muito do tipo de operação. Depende muito do tipo de operação, Fábio. Então a gente vê, às vezes, uma operação, por exemplo, hospitalar, tem que manter ali um regime do plantão e uma operação que vai ser muito mais impactante nos seus gastos, né? Mas eu tenho que manter isso por causa de uma questão contratual. Então, a gente tem que entender a operação como um todo. É difícil jogar assim, tem que ser, sei lá, 15% do teu custo total do exame. Depende muito da operação, mas muito mesmo, assim. Isso a gente não consegue avaliar sem avaliar o tipo de operação do laboratório. Então, não é uma coisa fixa. Mas eu preciso conhecer, fazer a gestão, né? De quanto eu estou gastando de folha no meu recebimento total, no meu faturamento total. Exatamente, porque às vezes você coloca lá gente suficiente, gente que acaba, né, ficando um pouco até frouxo, e isso vai impactar no custo do exame. A gente vê, às vezes, mão de obra que custa muito mais do que o próprio reagente. Né? Eu sei, a gente entende que tem operações que realmente o custo de mão de obra ele vai ser elevado. Por exemplo, numa hematologia. A mão de obra ela é mais elevada, mas ela não pode ser tão impactante para o custo total. Então, é conhecer mesmo tudo, né? O que a gente falou na semana passada da Shelly é conhecer todos os riscos, né? E aí o que a gente está falando hoje é conhecer todo o processo, né? Fazer a gestão mesmo de cada processo para ter sucesso. É esse o objetivo, né? Ter sucesso. Eu preciso gerir o meu laboratório, entender, né? Acho que dá para fazer uma mescla da live de hoje e da live da Shelly. Eu preciso mesclar, eu preciso saber os meus dados de hoje, mas eu também preciso conhecer meus riscos para poder ter o meu plano de ação traçado. A gente vê, assim, até uma coisa, né? Bem do momento, né? Caixa de luva que a gente pagava R$14,50, né? Ninguém estocava. E ninguém imaginava que tudo isso ia acontecer. Só que hoje, dependendo em alguns lugares, tá quase R$40 a caixa de luva. Sim. Né? E aí, o que eu vou fazer, né? Se eu não tenho uma gestão que eu guardei um pouco lá, eu faço o que agora? Né? E infelizmente a gente é meio refém desse tipo de coisa, né? Então a alta do dólar impactou em vários setores dentro do laboratório. É uma coisa externa que a gente não consegue evitar. Então o dólar realmente subiu, teve a crise. Mas o que eu posso fazer frente a isso? Eu não posso deixar de oferecer a luva, mas eu preciso daí ter caixas a mais, ter caixa para manter minha operação, tudo isso, né? Sim, e aí também, né, o uso racional, né, toda aquela questão. E aí eu sempre... Controle de desperdício, né? Controle de desperdício. E aí eu sempre volto, né, Thaís, naquela questão. Não é só o dono, não é só o diretor, não é só o gestor do laboratório que faz gestão. A pessoa, a recepcionista, a pessoa, né, da limpeza, do apoio. A gestão é conjunta, né? Todos nós fazemos essa gestão, né? Todos nós somos participantes. E eu acho que
isso hoje também falta um pouquinho nas pessoas entenderem isso, né? Não é só eu ir lá, atender, ou coletar, ou fazer o exame, pronto, meu salário, né, caiu. Eu preciso ajudar nessa gestão. O sucesso dessa organização também depende de mim, né? Senso de dono, né, Fábio? Senso de dono. As pessoas precisam se sentir parte, né, daquela empresa, parte do processo. E acho que é muito importante falar e entender o propósito, né? Qual que é o propósito de todas as ações que eu faço e qual é o impacto de tudo que eu estou fazendo. Ah, eu vou simplesmente jogar aqui meu reagente fora vou jogar fora para ninguém ver. Tá, mas qual que é o impacto lá na frente, né? O que vai causar na empresa? Tantinho assim, não. Só tantinho assim, esse tantinho assim custa 30 mil reais. Entendeu? Então, assim, mas isso vem muito da alta direção. Eu vejo que depende muito da alta direção colocar essa cultura e envolver todos os colaboradores no processo, seja um, seja 500, mas as pessoas precisam ter senso de dono daquela empresa que eles estão trabalhando. É bem isso mesmo, né? A gente é responsável, a gente é corresponsável, né? Entender assim que o paciente é meu também. E assim, até um pouco mudando, né? Mas mais ou menos por essa sensação. É mais ou menos o que a gente está passando nesse momento lá na Consente, né? Eu acho que você deve ter visto que... Acho que você deve ter visto que saiu uma normativa aí, né? O RNDS. E aí não tem como lançar manual, e aí o Estado vai lançar pelo GAL, não vai, tem que fazer, não vai, os laboratórios. E a gente na empresa, a gente já começou. Meu Deus, o que a gente vai fazer para ajudar esses laboratórios? E os pequenos laboratórios, né? Grande laboratório, mas e o pequeno? Imagina ter que pagar, qual é o custo? Olha o momento, né? Então, assim... E assim, é a sensação de que a gente, né, a gente não é dono dos laboratórios, mas é a sensação como parceiro de, e aí, né? O que nós vamos fazer nesse momento para ajudar? Teoricamente não, claro, não depende do LIS, né? A portaria diz que a obrigação é do laboratório comunicar. O laboratório que entrega o laudo é ele que comunica. Mas vocês, como LIS, precisam ser parceiros nesse momento e ajudar o laboratório. Olha, qual que é a solução que a gente vai dar para vocês para passar por esse momento? E a gente falou, né? Não é assim, então agora vai ter que mandar, vai ter que interfacear. Não, mas é assim, o que a gente pode inovar? O que a gente pode fazer? Né? O que dá para facilitar? O que a gente pode facilitar? Porque eu acho que você vem acompanhando algumas lives, né? Nossa, e eu sempre friso muito isso. A Consente Sistema sempre teve, e a gente cada vez está mais forte, esse pensamento, que a gente não é mais apenas um LIS, né? A gente é um provedor de facilidade, de inovação, de qualidade, de parceria, né? De levar isso à frente. Eu vejo... eu acho que isso foi uma afinidade muito grande, né? Em relação com a Orts Consultoria, né? Acho que a gente tem meio que esse lema. Tá, pode falar. Não, assim, LIS tem de monte, né? Um sistema que cadastre o paciente e libere o laudo tem de monte. Então, realmente vocês têm que ter um porquê diferente. Então, o porquê da empresa tem que ser diferente. E eu acho que a gente tem muito isso em comum, tanto na Consente quanto na Ortus. A gente tem um porquê diferente, né? A nossa ideia é trazer alguma coisa, um benefício maior para o cliente. Então, é pensar realmente no cliente de uma maneira diferenciada. Bom, verdade. Bom, gente, né? O pessoal que está nos assistindo, a Thaís, está marcando aqui que falta 1 minutinho e 10, né? Para acabar o nosso tempo no Instagram. Então, assim, bem rapidinho. Thaís, quero te agradecer muito por esse momento, por você estar aqui com a gente. Não vai ser a primeira nem a última. O pessoal ainda vai nos ver muito. Então, assim, em nome da Consente Sistemas, eu quero agradecer muito. Obrigado, Fábio. Obrigado o convite. Obrigado para todo mundo que ficou aqui, ouvindo a gente falar, né, de gestão de laboratório e além disso. Com certeza não será a última. E obrigada. E a gente vai fazendo a nossa parceria
para todos os outros assuntos que vocês acharem interessantes. Vamos sim. Pessoal, essa live, igual as outras, ela fica gravada, né? Então vocês podem entrar. E eu só quero rapidinho agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Os nossos vídeos já estão chegando a mais de 200 visualizações e isso é muito bom para a gente. Continuem nos acompanhando agora e sempre.